Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre o seu lar. Estamos fazendo uma série de mensagens falando sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo e desta vez nós iremos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. É uma mensagem proferida, uma parábola dita pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que o ouviam, e ele traz através dessa parábola um grande aprendizado, a qual nós iremos estar estudando e com certeza trará um grande aprendizado para a sua vida e um grande crescimento para o seu posicionamento espiritual. Como de costume, nós iremos ler a palavra do Senhor, e a parábola do rico e Lázaro está inserida no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 a 31, e eu lhe convido a lermos esta parábola ou alguns versículos, ok? Que diz assim o verso de número 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quando nós paramos, quando nós meditamos na palavra de Deus, e em especial quando nós paramos para meditar nessa parábola do rico e Lázaro, nós podemos ver que há uma diferença entre o rico e Lázaro. E a diferença aqui não é tão somente e não é especificamente a situação social, tanto do rico para com Lázaro. A Bíblia, no início da sua leitura que nós fizemos, nos diz que o homem rico vivia e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Quando a Bíblia fala sobre esses detalhes, está falando que o rico vivia em uma sociedade que tinha condição financeira. A história bíblica nos fala que ele poderia ser um governador ou um príncipe ou alguém de grande importância na sociedade a qual ele vivia. Da mesma forma, Lázaro era um mendigo que vivia à porta do rico, procurando alimentar-se com as sobras. A condição financeira de Lázaro era de extrema pobreza, e ele não vivia da mesma forma como o rico vivia.
Mas a parábola do rico e Lázaro é uma das mais conhecidas de Jesus e aparece somente em Lucas, né? Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. Ela conta sobre a relação na vida e na morte de um rico não nomeado e um pobre mendigo chamado Lázaro. Essa é a parábola que nós iremos tratar nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, a depender de que horário você estará me assistindo. Pois bem, nós iremos falar agora sobre o rico. O rico ele era preso à condição, ou como ele vivia, ou algumas das suas características. O rico vivia preso aos seus bens materiais. Tornou-se insensível. Ele era insensível à condição de quem estava próximo dele. Ele só olhava para a sua condição, para o seu momento, ok? Ele era egoísta, cego e surdo às necessidades de seus irmãos. Ou ele, mesmo tendo a sua condição financeira estabilizada, ele não atentava para a necessidade de quem vivia perto dele. Nesse caso, Lázaro, que vivia à sua porta, procurando alimentar-se, procurando saciar a sua fome na porta do rico. E a Bíblia fala que ele estava procurando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Lázaro, qual é a primeira noção ou os primeiros requisitos que nós podemos extrair de Lázaro? Lázaro não é apenas alguém materialmente, ou Lázaro não é só pobre, mas ele era rico espiritualmente. Qual é a diferença entre o rico e o Lázaro? É essa. O rico poderia ter dinheiro para o seu sustento, para o seu bem-estar. Lázaro era rico espiritualmente. Ele poderia não ter muito dinheiro para comprar uma roupa boa, para ter a melhor casa, para ter os seus bens materiais, mas ele era rico por ter a graça e o benefício de Deus. É tanto que no final dessa parábola, qual é o final de Lázaro? E nós estaremos vendo sobre isso, ok? Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre, mas é um homem de fé. Lázaro cria no invisível. Lázaro cria que o seu momento era de pobreza, mas o seu futuro era de graça e de riqueza para com Deus. Ele era homem de fé, que de uma vida adversa e sofredora, a qual ele vivia, Lázaro vivia uma vida de sofrimento, né? Que jamais perdeu a esperança. Nunca Lázaro perdeu a esperança em quem? Em Deus, que poderia solucionar o seu momento. Ok? Aliás, seu nome significa Deus é o meu auxílio. O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Se ele tinha por nome próprio Lázaro e o seu significado é esse, Deus é o meu auxílio, então ele estava esperando que o seu auxílio, Deus, pudesse garantir a ele
o seu bem-estar, ok? E a sua permanência como filho dele, e a sua esperança era ele. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E Lázaro tinha por essa esperança. Mas quem era o rico, por assim dizer? Quem era o rico? O rico, como diz Lucas, era um jovem que era rico, era de posição. Ora, aqui já podemos entender que a história do rico, ele não era um ancião, mas ele era um jovem, segundo os historiadores, né? Ele era de posição na sociedade, ele tinha o seu posicionamento na sociedade, e ele poderia ser, como eu já disse, um governador, um príncipe, um comandante, mas não era um simples homem. Ele não era um simples homem. Ele não era aquele que ia conversar com o vizinho. Ele se mantia no seu apogeu, no seu poderio, ok? Então, aquele homem o rico não tinha muitos amigos e nem poderia, porque ele pensava que era assim, dessa forma, ok? Vamos lá. Já podemos ver aqui, já podemos estar observando a situação do rico e a situação de Lázaro. Pois bem, mas quais são as lições dessa parábola do rico e Lázaro que podemos absorver para o nosso dia a dia? Quais são as lições que nós podemos absorver para o nosso dia a dia? A primeira é: o problema não é ter dinheiro. É a primeira lição. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ser rico, mas sempre colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de toda a maldade, o amar ao dinheiro. O problema é não colocar o dinheiro acima de Deus. Nós não temos que colocar o dinheiro acima do nosso Senhor, porque estamos amando, aí nós iremos amar mais o dinheiro do que Deus. É a primeira lição. Na Bíblia não existe passagem que diz que é pecado ser rico. A Bíblia não diz que é pecado ser rico, mas amar o dinheiro é pecado. Amar o dinheiro, isso sim é um delito, ok? Segunda lição: justificar-se não livra ninguém. Como assim? A parábola tem um endereço certo. Ela tem o seu alvo. A parábola, ela tem o seu alvo. Ela tem a sua direção. Ela tem rua, número, endereço certo, que era os fariseus. A intenção do Senhor Jesus Cristo, ela era falar diretamente com os fariseus através dessa parábola, que eram pessoas que se achavam justas. A situação dos fariseus, meu amado irmão, minha amada irmã, era tão crítica a esse respeito, em querer justificar-se, que quando eles jejuavam, eles ficavam pelas esquinas e pelas praças, dizendo em lamentação o porquê que eles estavam ali. Eles diziam que jejuavam nas praças e nas esquinas, justificando para quem o observasse, testificasse que eles eram santos, justos,
e de justos os fariseus não tinham de nada. Somente Jesus Cristo, ele, o Santo de Israel, Jesus Cristo, justifica o homem. Somente Jesus justifica o homem e leva para o céu. Nenhum ato humano, nenhuma bondade humana, nenhum benefício humano poderá justificar-se diante ou perante Deus para ter benefícios de vida eterna. Quem justifica o homem, quem leva o homem para o céu é o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa segunda lição. Terceira lição: a salvação é obra divina. É a nossa terceira lição. A salvação é uma obra divina. Vem pelo convencimento. A salvação vem pelo convencimento do Espírito Santo. Ele regenera o pecador. No momento em qual a palavra está sendo exposta, Jesus Cristo, que representa o Verbo vivo, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João aqui expressa que o Verbo que estava com Deus era Deus, simboliza a palavra dele. E quem é o Verbo? Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Jesus Cristo está sendo exposto em uma pregação para a salvação, o Espírito Santo tem o poder de convencimento por ele, pelo próprio Espírito, e ele regenera o pecador. Quem regenera o pecador? A ação da palavra junto com a ação do Espírito Santo. O rico implora ao pai Abraão que Lázaro que o refrescasse daquele tormento, mas não pode mais, porque era tarde demais. A posição do rico pós-sepultamento é o que diz a palavra, que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi sepultado. O sepultamento aqui está nos dizendo que Lázaro foi para o Hades, para o lugar de tormento. E quando o rico tenta se justificar perante o pai Abraão, que representa Deus Pai, e pedindo ao Senhor que mande Lázaro, que molhe o seu dedo e refresque a sua língua, o que é que o pai Abraão diz? O que é que Deus diz para aquele homem rico? Não é isso que Lázaro saia daqui e vá para lá, ok? Então o posicionamento de Lázaro estava de alegria, enquanto o rico estava em tormento. E nenhuma pessoa pós-morte poderá justificar-se, porque ele teve momentos importantes aqui na terra para justificar-se perante Deus pelo convencimento do seu Espírito Santo. Concluindo essa reflexão, o que é que diz a conclusão? Na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostra que os homens decidem o seu destino. Cada um de nós decidimos o nosso destino. O Senhor Deus nos deu livre arbítrio para a decisão. E cada um de nós temos o destino, nós temos um caminho que eu que faço, que nós iremos fazer o nosso caminho. E o destino eterno nesta vida que os homens desperdiçam
suas oportunidades na santificação do eu. Nós temos que tratar sobre isso. Nós temos que observar isso, que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ok? Se eles separam a vida eterna, nós temos que entender que a vida eterna é algo real. Que o momento em que o rico, o momento em que o Lázaro passou, foi uma parábola, Jesus Cristo expondo e dando a entender aos fariseus. Para nós, traz uma grande reflexão. Qual o caminho que nós temos que nos ater? Caminho de Lázaro ou caminho do rico? Que paramos para refletir, ok? Que Deus abençoe e te guarde. Que a graça e a bondade do Senhor possa estar sobre o seu lar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer, Senhor, pela vida de meu irmão, de minha irmã. Senhor querido, que essa parábola que nós tratamos, Senhor, nesta hora, que irá servir, Senhor, de grande crescimento e desenvolvimento, Senhor, dos teus filhos. Ser com eles, eu abençoo, Pai, o seu lar, a sua saúde, a sua casa, os seus filhos, em nome de Jesus. Fica com Deus. E faça um favor para mim, para você e para aqueles que irão assistir esse vídeo. Se inscreva, aperte o sininho para que você venha a ser notificado para a próxima e compartilhe esse vídeo para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde e a sua noite. Amém e amém.